nome é Camila, e se alguém me dissesse que minha vida daria uma reviravolta tão dramática em questão de dias, eu nunca acreditaria. Meu marido, Daniel, e eu estávamos casados há 7 anos. Eu sempre fui uma mulher dedicada, fiz de tudo para manter nosso lar harmonioso, mesmo quando as coisas não pareciam tão justas. Daniel era um homem trabalhador, mas ultimamente eu sentia que algo estava mudando nele. Passava muito mais tempo fora de casa do que o normal, alegando demandas crescentes no trabalho. Durante semanas, percebi pequenas mudanças. Mensagens que ele apagava rapidamente no celular, ligações que ele atendia apenas quando estava sozinho, e uma frieza sutil no nosso relacionamento. Certo dia, ele chegou tarde novamente, e eu, cansada, decidi perguntar o que estava acontecendo. Daniel, podemos conversar? Perguntei enquanto ele colocava a pasta no sofá. Camila, agora não. Tive um dia exaustivo. Preciso descansar. Ele respondeu sem me encarar. Eu sabia que insistir seria inútil. Daniel era assim. Sempre fugia de conversas difíceis, e eu, tentando evitar conflitos, deixava passar. Mas naquela noite, um sentimento inquietante tomou conta de mim. Algo estava errado, e eu precisava descobrir o que era. No dia seguinte, enquanto organizava nossas coisas, encontrei uma camisa de Daniel com uma marca de batom. Meu coração disparou, e um turbilhão de pensamentos tomou conta da minha mente. Seria possível? Ele estaria me traindo? Decidi guardar essa descoberta para mim e observar mais. Com o passar dos dias, comecei a prestar atenção em cada detalhe. Notei que ele evitava me olhar nos olhos e passava mais tempo no celular, sempre rindo ou sorrindo para a tela. Eu queria confrontá-lo, mas sentia que precisava de provas concretas. Tudo começou a fazer mais sentido quando ele recebeu uma ligação no meio de um jantar. Ele se levantou apressado e saiu para atender, deixando o celular desbloqueado na mesa. Meu coração estava acelerado enquanto eu olhava para aquele aparelho. Bastava um movimento meu para descobrir a verdade. Mas eu hesitei. O medo de confirmar minhas suspeitas me paralisou. Decidi esperar mais, porque sabia que a verdade, de um jeito ou de outro, viria à tona. Eu só não imaginava que seria de uma forma tão inesperada e avassaladora. Depois daquela noite no jantar, minha desconfiança se intensificou. Daniel parecia ainda mais distante, e eu me via cada vez mais sozinha. Apesar disso, continuava desempenhando meus papéis no casamento, mantendo a rotina intacta enquanto observava cada passo dele. Um dia, decidi falar com minha melhor amiga, Patrícia. Ela era a única pessoa em quem eu confiava plenamente. Camila, você não pode ignorar isso. Se tem algo errado, você precisa descobrir, disse ela, segurando minha mão. E se for verdade, Patrícia? O que eu faço? Perguntei, tentando segurar as lágrimas. Você é forte. Se ele estiver te enganando, você vai saber lidar com isso. Mas primeiro precisa ter certeza, respondeu ela com firmeza. Apesar do apoio dela, eu ainda me sentia perdida. Não sabia por onde começar. Decidi, então, observar Daniel mais de perto, sem que ele percebesse. Foi aí que notei uma mudança em seus horários. Saía de casa mais cedo e voltava mais tarde. Ele dizia que eram reuniões de última hora, mas algo me dizia que não era só isso. Até que uma manhã, aconteceu algo inesperado. Daniel estava com tanta pressa para sair de casa que esqueceu sua carteira em cima da mesa da cozinha. Ele sempre era cuidadoso com os pertences, e aquilo chamou minha atenção. Olhei para a carteira por alguns minutos, tentando decidir se deveria ou não abrir. Minha mente estava tomada por dúvidas, mas, ao mesmo tempo, uma voz interna dizia que aquela era minha oportunidade. Peguei a carteira com as mãos trêmulas e a abri devagar. Lá estavam os itens de sempre: cartões, dinheiro, documentos. Mas enquanto vasculhava, meus dedos tocaram algo diferente. Era um pequeno envelope dobrado. Meu coração parecia querer sair do peito.
Coloquei o envelope sobre a mesa e respirei fundo antes de abri-lo. Dentro havia uma foto e um bilhete. Quando vi o conteúdo, minhas pernas quase cederam. A foto era de uma mulher jovem e bonita, abraçada a Daniel. No bilhete, algo ainda mais chocante. Mal posso esperar para estarmos juntos novamente. Te amo, meu lindo. Senti um misto de raiva, decepção e traição. Daniel não era apenas um homem distraído ou ocupado com o trabalho. Ele estava me enganando descaradamente. Respirei fundo, tentando conter as lágrimas. Era o início do fim para Daniel. Ele não fazia ideia de com quem estava lidando. Segurei a foto e o bilhete nas mãos por alguns minutos, tentando processar o que tinha acabado de descobrir. Minha cabeça fervilhava de perguntas. Quem era essa mulher? Há quanto tempo isso estava acontecendo? Mas, acima de tudo, sentia a raiva queimando dentro de mim. Não era tristeza, nem dor, apenas a necessidade de agir. Naquela manhã, decidi que não iria confrontar Daniel imediatamente. Ele não merecia saber que eu já sabia da verdade. Em vez disso, comecei a traçar um plano. Se ele achava que podia brincar com minha confiança, eu mostraria que estava muito à frente. Quando Daniel chegou em casa à noite, agi como se nada tivesse acontecido. Fui gentil, servi o jantar e até perguntei sobre o dia dele. Ele, como sempre, deu respostas vagas. Foi tudo bem no trabalho hoje? Perguntei, observando-o com atenção. Sim, só mais do mesmo. Muito cansaço, respondeu sem levantar os olhos do prato. Eu sabia que ele estava mentindo, e isso só alimentava minha determinação. Depois do jantar, ele foi direto para o banho, e eu aproveitei para mexer em seu celular. Ele tinha mudado a senha recentemente, mas isso não foi um problema para mim. Eu já havia observado discretamente enquanto ele digitava e sabia exatamente qual era. Dentro do aparelho, encontrei mais do que eu esperava. Mensagens, fotos e até vídeos trocados com a mesma mulher. O nome dela era Sabrina. Ela parecia ser jovem, encantada por ele, mas pelo tom das conversas, eu percebi que não era apenas um caso passageiro. Ele estava investindo tempo e recursos nessa relação. Foi então que tive uma ideia. Entrei em contato com Patrícia no mesmo instante e expliquei tudo. Camila, ele passou dos limites. O que você pretende fazer? Perguntou ela indignada. Ele vai pagar, Patrícia. Eu vou devolver tudo isso, mas do meu jeito. E vou garantir que ele nunca mais brinque com alguém assim. Nos dias seguintes, comecei a me preparar. Fui ao banco e abri uma conta separada, transferindo uma boa parte do dinheiro que tínhamos na conta conjunta para ela. Depois disso, procurei um advogado e comecei a entender como me proteger legalmente. Mas isso não era tudo. O mais importante ainda estava por vir. Eu sabia que precisava ser cirúrgica. Daniel não fazia ideia do que eu estava planejando. Enquanto ele seguia vivendo sua mentira, eu me fortalecia para o momento exato de agir. E esse momento chegaria em breve. Os dias que se seguiram foram cruciais. Enquanto Daniel continuava a agir como se nada estivesse errado, eu me mantinha calma, calculista. Cada sorriso falso dele, cada desculpa esfarrapada para chegar tarde em casa, alimentava minha vontade de fazer justiça. Uma noite, ele me informou que precisava viajar a trabalho no fim de semana. É uma conferência importante. Vou sair na sexta à noite e só volto no domingo, disse ele colocando a agenda sobre a mesa. Tudo bem, amor. Espero que dê tudo certo, respondi, fingindo o mesmo entusiasmo de sempre. Mas eu sabia muito bem que ele não estava indo a nenhuma conferência. Algumas mensagens no celular dele haviam mencionado uma viagem romântica com Sabrina. Eles planejavam passar o fim de semana juntos em um hotel luxuoso. Enquanto ele achava que estava no controle, eu já tinha tudo preparado. No sábado pela manhã, liguei para Patrícia. Está tudo pronto. Hoje começa a virada, disse a ela. Você é incrível, Camila. Ele não vai saber o que o atingiu, respondeu ela, rindo do outro lado da linha. A primeira etapa do meu plano era simples: expor a traição para Sabrina.
Eu sabia que ela provavelmente não fazia ideia de que Daniel era casado. Copiei as conversas deles, anexei uma foto do nosso álbum de casamento e enviei tudo para o número dela com uma mensagem direta. Sou Camila, a esposa do homem com quem você tem se relacionado. Agora que sabe quem ele realmente é, faça o que quiser com essa informação. Boa sorte. Enquanto aguardava uma resposta, comecei a trabalhar na próxima parte do plano. Entrei em contato com o escritório de Daniel, fingindo ser ele, e cancelei uma reunião importante que ele havia marcado para segunda-feira. A assistente dele ficou surpresa, mas não questionou. Depois disso, fui até o hotel onde eles estavam hospedados. Sabrina respondeu a mensagem horas depois, incrédula, e concordou em me encontrar na recepção para uma conversa. Quando nos encontramos, ela estava claramente abalada. Eu não sabia que ele era casado. Ele disse que estava em processo de divórcio. Explicou com a voz trêmula. Não se preocupe, Sabrina. Você foi enganada, assim como eu. Mas agora vou resolver isso de uma vez por todas. Respondi com firmeza. Com a aliança ainda brilhando em meu dedo, subi para o quarto onde Daniel estava com Sabrina. Ele nunca esperaria o que estava por vir. Subi até o quarto do hotel com Sabrina ao meu lado. Ela hesitava, ainda tentando processar tudo, mas concordou em me ajudar. Quando chegamos à porta, bati com firmeza. Demorou alguns segundos até que Daniel abrisse, sem camisa, com uma expressão de completo choque ao me ver ali. Camila? O que você está fazendo aqui? Ele gaguejou, tentando esconder o nervosismo. Surpresa! Decidi conferir essa conferência de trabalho pessoalmente. Parece mais uma lua de mel, não acha? Respondi com um sorriso gelado. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Sabrina deu um passo à frente. Você mentiu para mim, Daniel. Disse que era separado. Você me fez acreditar em tudo isso. Acusou, cruzando os braços. O rosto dele perdeu toda a cor. Ele olhou de mim para ela, claramente tentando pensar em alguma desculpa. Mas não havia saída. Camila, deixa eu explicar. Começou ele, mas levantei a mão para interrompê-lo. Não quero explicações, Daniel. Quero que você escute. Passei anos acreditando em você, construindo uma vida ao seu lado, enquanto você me apunhalava pelas costas. Mas sabe de uma coisa? Eu não vou chorar. Não vou implorar. Vou apenas garantir que você nunca mais faça isso com ninguém. Ele tentou argumentar, mas já estava decidido. Sabrina pegou suas coisas e saiu do quarto sem olhar para trás, claramente enojada com ele. E eu? Tinha um último golpe planejado. Voltei para casa antes de Daniel, aproveitando o tempo para organizar tudo. Mudei as fechaduras da casa e deixei uma mala com as coisas dele na porta. Quando ele finalmente chegou, na segunda-feira pela manhã, ficou surpreso ao perceber que não conseguia entrar. Camila! Abre a porta! A gente precisa conversar! Gritou ele, batendo com força. Eu abri a janela do segundo andar, segurando a papelada que o advogado tinha preparado. Não, Daniel. Não precisamos conversar. Aqui estão os papéis do divórcio. Assine e saia da minha vida. Não há nada mais para discutir. Você não pode fazer isso comigo! Ele gritou, mas sua voz já não tinha a mesma confiança de antes. Eu desci até a porta e encarei-o uma última vez. Fiz e vou continuar fazendo. Você jogou fora tudo o que construímos e agora vai pagar o preço. Boa sorte com sua vida, porque a minha está só começando. Fechei a porta sem olhar para trás, sentindo uma paz que há muito não sentia. Era o fim de um ciclo e o início de um novo. Daniel havia perdido mais do que imaginava, e eu ganhei algo muito mais valioso: minha liberdade. Depois que a porta se fechou, senti um misto de alívio e renovação. Era como se eu tivesse tirado um peso enorme das costas. Daniel estava do lado de fora, batendo e gritando, mas sua voz parecia distante. Não importava mais. Patrícia chegou logo depois, trazendo um sorriso cúmplice. Então,
Ele finalmente viu quem você é de verdade? Perguntou enquanto me abraçava. Ele viu, mas acho que não esperava que eu fosse tão longe. E isso é só o começo, respondi, sentindo uma confiança que há muito não sentia. No mesmo dia, enviei ao advogado as provas que reuni sobre o caso de Daniel. Entre as mensagens de traição e o desvio de dinheiro que ele fazia para financiar os caprichos de Sabrina, o advogado garantiu que eu tinha tudo para sair do divórcio com a maior parte dos bens. Não se preocupe, Camila. Ele não só vai perder a casa, como ainda terá que pagar pensão. Com essas evidências, não há o que ele possa fazer, explicou o advogado com um tom tranquilizador. Enquanto isso, comecei a reorganizar minha vida. Reencontrei amigos antigos que eu havia deixado de lado durante o casamento, voltei a trabalhar em projetos que sempre me deram prazer e, pela primeira vez em muito tempo, coloquei minhas necessidades em primeiro lugar. Daniel, por outro lado, estava em uma espiral de queda. Soube que ele tentou voltar para Sabrina, mas ela havia se afastado completamente depois de descobrir a verdade. Ele ficou sem lugar para morar e começou a ligar insistentemente, implorando por uma conversa. Em uma dessas vezes, atendi apenas para deixar claro que não havia retorno. Camila, eu cometi erros, mas podemos consertar isso. Você sempre foi tão compreensiva. Ele começou com uma voz que parecia carregada de desespero. Compreensiva? Daniel, eu fui cega, mas agora vejo claramente. Você não destruiu apenas nosso casamento, destruiu a confiança que eu tinha em você. Não há mais nada para dizer. Boa sorte com sua vida, respondi antes de desligar. Cada dia que passava, eu me sentia mais forte. Minha decisão de me libertar daquela relação tóxica não apenas trouxe paz, mas também abriu portas para novas oportunidades. Eu sabia que o verdadeiro golpe final ainda estava por vir, mas a vingança mais doce era a minha felicidade. Isso era algo que Daniel nunca poderia destruir. O golpe final veio de uma forma inesperada, mas absolutamente satisfatória. Algumas semanas após o divórcio ter sido oficialmente concluído, recebi uma ligação de um dos antigos colegas de trabalho de Daniel. Camila, achei que você deveria saber. Daniel está sendo investigado por fraudes financeiras. Parece que ele manipulou documentos para desviar dinheiro da empresa, explicou o homem com uma voz hesitante. Eu não fiquei surpresa. Sabia que Daniel sempre teve um jeito de conseguir o que queria, sem medir as consequências. Agora, finalmente, seus atos estavam voltando para assombrá-lo. Enquanto ele enfrentava uma série de problemas legais, eu seguia firme, focada em reconstruir minha vida. Contratei uma equipe para reformar a casa, dando a ela um ar totalmente novo, como um símbolo da transformação que eu estava vivendo. Em um fim de tarde, enquanto observava o pôr do sol da varanda, Patrícia me visitou com uma garrafa de vinho. Então você está oficialmente livre, rica e com uma casa renovada. Qual é o próximo passo, Camila? Ela perguntou, servindo as taças. O próximo passo é viver, Patrícia. Sem arrependimentos, sem medos. Apenas viver, respondi, brindando com ela. Algumas semanas depois, fui a um evento comunitário organizado por uma amiga de longa data. Lá, conheci Lucas, um homem gentil e atencioso, que logo despertou meu interesse. Ele era o oposto de Daniel, honesto, humilde e com uma visão de vida leve e sincera. Nos aproximamos naturalmente e, em pouco tempo, começamos a sair juntos. Ele sabia da minha história e me respeitava profundamente, admirando a força que tive para recomeçar. Um dia, enquanto caminhávamos pelo parque, Lucas segurou minha mão e disse: Camila, você passou por tanto, mas ainda consegue sorrir e acreditar no amor. Isso é inspirador. Olhei para ele, sentindo uma paz que há muito não sentia. Porque eu descobri que o amor mais importante é o que temos por nós mesmos. E só depois que aprendemos isso, podemos compartilhar com alguém que realmente vale a pena. Respondi sorrindo. Daniel, por sua vez,
Foi condenado por suas fraudes e perdeu tudo o que tinha. Não desejei mais nada a ele além de distância e a lição que a vida estava lhe ensinando. Minha vida agora era minha. Livre, cheia de possibilidades e, finalmente, feliz. O que começou como uma traição dolorosa tornou-se a base de uma história de superação. Eu não apenas sobrevivi, eu floresci.